tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 26 de junho de 2015, é uma sexta-feira, o verbete é de número 3.430. Ele tem 5 páginas, 47 elogios e 13 máximos. O tema, turismo reurbanizador, e foi elaborado, segundo a especialidade, reurbanologia. Quem redigiu o verbete é a neoverbetógrafa Silvia Betá. É assim que fala, Betá. Então, Silvia Thaís Betá, ela é brasileira, natural de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, graduada em arquitetura e urbanismo, especialista em turismo, planejamento e desenvolvimento sustentável, mestre em geografia, voluntária da Conscienciologia desde 2000, docente da Conscienciologia desde 2002 e tenepsista desde 2011. O turismo reurbanizador é o ato ou efeito de a consim, homem ou mulher, viajar e permanecer temporariamente em lugares diferentes para a renovação holopensênica, intra e extrafísica dos ambientes visitados. Na pensenologia, o holopensene pessoal da reurbanologia, as fixações holopensênicas, a forma holopensênica sadia, a pressão holopensênica, o choque holopensênico, a paraforma holopensênica, o feedback de retroforma holopensênica, a arquitetura fixadora holopensênica, o fato de não retroalimentar o mater pensênio patológico do destino turístico, o ato de não se deixar influenciar pelo holopensene predominante dos ambientes visitados, a constituição de novo holopensene diminuindo a pressão dominante, a limpeza do rastro pensênico pessoal, a assinatura pensênica sadia. Na fatologia, a manutenção da lucidez, as viagens de lazer, o turismo cultural, os destinos turísticos da moda, o turismo cinéfilo, o turismo literário, os anti-estigmas ambientais, o turismo religioso, o turismo em cemitérios, o turismo de guerra, o turismo em favelas, o narcoturismo, o turismo de drogas, o abertismo consciencial, a profilaxia dos contrafluxos a partir da pesquisa sobre as características do local, as informações sobre o destino, o convívio pacífico com as diferenças energéticas e culturais dos ambientes visitados, a afinidade pensênica uníssona com o destino turístico, o patrimônio cultural da humanidade, as viagens de estudos, a pesquisa retrocognitiva de campo, a reorganização em ambientes intrafísicos degradados, as reurbanizações intrafísicas modificadoras do caráter do lugar, a arquitetura reparadora. Nós chamamos a atenção que a fatologia tem 22 linhas, o que constitui o máximo para o verbete, e a gente só leu alguns itens, tá certo? Então a gente convida vocês a lerem com maior detalhamento aí a fatologia. Na parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático, a assimilação simpática das energias conscienciais, o acoplamento energético, a sinalética energética e parapsíquica pessoal, a autovivência das projeções conscienciais assistenciais, as autorretrocognições, a psicometria dos ambientes, o encapsulamento energético, a paradiplomacia e as reurbanizações extrafísicas. Na remissologia, nós destacamos a arquitetura reparadora, assinatura pensênica, autopesquisa retrocognitiva de campo, desopressão holopensênica e turismo conscienciocêntrico. O turismo reurbanizador é efeito evolutivo resultante da postura pensênica positiva da consim, homem ou mulher, em benefício da renovação dos holopensenes dos ambientes visitados.
Você está consciente para a pressão holopensênica exercida pelos ambientes turísticos visitados? Contribui lucidamente para a renovação do holopensene desses locais? Na bibliografia específica, a autora contribui com 3 fontes de referência e na webgrafia específica com 1 fonte. Agora a gente vai ler a mega-análise elaborada pela equipe de mega-análise da Enciclosapiens, que é composta por Ana Rocha, Marilene Haganin, que está aqui presente, a Socorro Frazão. Passeio, viagem, excursão, renovação, neopensene. Holopensene, ambientes, atrativos, destinos, visitas, cultura, arquitetura, psicometria, pesquisador, informações, reencontros, retrocognições, cosmoeticologia, reurbanologia e turismologia. Antes da gente passar propriamente para a tertúlia, eu quero pedir licença a você fazer um anúncio aqui, que é do torneio do Neuroléxico Analógico. É um torneio inédito aqui na Conscienciologia. Esse torneio, é a primeira edição, esse torneio do Neuroléxico Analógico é a neoatividade mental somática proposta às consciências interessadas no autodesenvolvimento da capacidade linguística de estruturas autocognitivas complexas. A excelência do participante será reconhecida com a premiação a quem realizar maior quantidade e melhor qualidade de associações dos vocábulos. Em resumo, acho que vai dar um vocábulo e você tem que fazer associações com aquele vocábulo, né? A premiação são 5 livros da Conscienciologia. Esse torneio será realizado no dia 19 de julho, que é um domingo, das 15 às 17 horas. O local é discernimento e o investimento é de R$30. Informações e inscrições com o CAEC, pelo telefone 45, código de área 3525-2652, ou caec@caec.org, ou ainda pode entrar no site www.caec.org.br. Bom? Então, participem, né? Agora, aproveitando aí a deixa, né? Eu vou também fazer um convite nosso aqui da Enciclosapiens, para quem não fez ainda o seu verbete pessoal, vir fazer conosco aqui o programa Verbetografia, que na modalidade EAD vai começar no dia 6 de agosto. A gente aguarda todos vocês. Silvia, a gente faz uma pergunta assim clássica, sempre para começar o debate, que é o que te levou a fazer esse tema específico, e se durante a escrita do verbete, se ocorreram novas ideias a respeito do tema, ou seja, os bastidores aí da escrita desse verbete. Bem, boa tarde a todos. Esse verbete, ele é produto da minha própria formação profissional e de vários interesses que eu tenho nessa vida. E ele surgiu em 2011, quando eu estava numa fila de um atrativo turístico, bastante cheio, né, de pessoas, e eu fiquei observando a postura das pessoas e vendo que algumas, elas pareciam completamente deslocadas, como se estivessem ali, não por interesse pelo atrativo, mas por uma obrigatoriedade de ser um atrativo turístico. E como aquilo parecia não ressonar com aquele ambiente. Do mesmo modo que haviam pessoas que optavam por uma visita mais selecionada ou mais privativa, até por uma afinidade maior e uma curiosidade maior. Então, eu observei assim, posturas bem diferentes. Isso foi em 2011, e logo que eu voltei de viagem, eu vi o título da arquitetura reparadora, e ele serviu como uma senha, mesmo antes de ler o verbete, e eu tive a ideia do turismo reurbanizador como sendo um tipo de atitude, né? É um efeito, no caso, mas da atitude, né, dos turistas com relação aos ambientes que eles visitam, como sendo uma possibilidade de reurbanização. Durante esse período, já que ele foi feito em 2011, eu já tinha algumas experiências, eu fui reunindo mais casuísticas pessoais, tive algumas ideias diferentes ao longo, né, da concepção do verbete, e foi bastante rico, até porque, nessa semana mesmo,
eu acurei algumas observações com relação ao tema e alguns itens do tema. E algumas ideias novas também. Então, foi muito produtivo, e eu acho que é só o começo, porque essas ideias elas acabam gerando ou instigando outras investigações. Tudo bem. Vamos, então, passar aqui para as primeiras perguntas dos teletertulianos. A verbetógrafa, professora Silvia, Estrangeirismologia, página 7, segunda linha. Poderia explicar a diferença entre voyage à fortin, voyage à la carte e voyage de vacances? Sim, no caso, a primeira ela é um pacote de viagens. Então, é aquele tipo de produto oferecido pelas agências, que geralmente ele é mais barato, ele é seguro, ele já tem uma característica que as pessoas escolhem e vão naquele pacote fechado. Tinha uma complementação aqui que eu acabei não lendo. A escolha da viagem vai conforme o gosto do freguês? Qual delas é a sua preferida? A segunda, naquela carte, ela é escolhida, então é aquele pacote montado pela pessoa. Ele é feito muitas vezes em agências e ela vai escolhendo aqueles atrativos, as cidades também, né, os destinos de maior interesse. Já a Voyage de Vacances, ela e eu lembrei que quis colocar ela, principalmente porque nos períodos de férias existe uma tendência e às vezes uma obrigatoriedade das pessoas viajarem. Elas se sentem até obrigadas em termos holopensênicos mesmo. Está todo mundo viajando, é o período que tem para viajar, vamos viajar. Ou, às vezes, pela força do hábito. E, no caso da França, até de Paris, por isso o termo ele foi em francês, eu vi uma reportagem de como os franceses, no período de férias de verão, abandonavam os animais de estimação para ir para a viagem. Então, eles tinham os animais de estimação, né, os bichinhos, e para viajar, simplesmente largavam nas ruas. Poderia ser também um termo, né, salir de vacaciones, que são aqueles termos que, no período obrigatório de férias, as pessoas se sentem impelidas a viajarem ou aproveitam também esse tempo. Isso vai ao gosto do freguês, dependendo das suas possibilidades, do seu interesse, do tempo disponível e dos recursos. Porque o pacote mesmo de viagens ele acaba sendo mais barato do que uma viagem que ela é organizada ou customizada para a pessoa. E eu prefiro montar as minhas viagens dentro do leque de possibilidades de passeios. Eu sempre acho interessante escolher alguns atrativos, mesmo que seja na minha preferência, que é o turismo urbano, escolher determinados atrativos, sair um pouco daquele roteiro convencional, às vezes inserir outras cidades ou viagens próximas, né, a um destino principal, e não necessariamente aqueles óbvios. Então, tem coisas que todo turista vai e faz em determinados lugares, mas nem sempre é uma das minhas preferências. Eu procuro aí identificar o que é mais interessante para aquele momento e, às vezes, sair da armadilha do atrativo turístico obrigatório. Que às vezes é só exploração até, né, financeira, né? Isso. Na fartologia, página 7, penúltima linha, poderia dar alguns exemplos do turismo monoatrativo? A gente vê que no planejamento do turismo, existem muitas cidades ou municípios que eles começam a entender a possibilidade de ter ganhos financeiros, né, com o turismo. E eles buscam atrativos que possam estar atraindo as pessoas, né, para se deslocarem e utilizarem toda essa infraestrutura turística. Alguns locais só têm um atrativo. Por exemplo, as cidades próximas aqui na Argentina, que têm as missões jesuíticas. Elas formam em conjunto um roteiro. Posadas, São Inácio, né, São Inácio Mini, Loreto e Santana. Mas a gente vê que as pessoas vão, muitas vezes, só a São Inácio Mini. Ela só tem esse atrativo. O único motivo para as pessoas pararem nesse local e ficarem são as ruínas jesuíticas, que são patrimônio da humanidade, e que já tem toda uma infraestrutura de atendimento,
que as outras não têm, né? Nem Loreto, nem Santana, que são menores no sentido de estrutura. Como reduções, elas tinham o mesmo tamanho, as três. Até Loreto, que hoje é mais abandonada, ela era ainda maior, mas é o único motivo para as pessoas irem. Então, é bem diferente, por exemplo, do turismo urbano, que ele reúne muitas vezes vários atrativos. Você tem roteiros diferenciados, gastronômicos, de museus, aqueles atrativos principais, geralmente imperdíveis, parques, locais para se visitar. Até surge aí um contraponto, por exemplo, com cidades que fazem um planejamento turístico e, a longo prazo, vão criando atrativos para sair dessa condição de ter um único atrativo. Então, já faz um link, né, com o planejamento turístico de cidades, que ele envolve planejamento urbano, mas envolve toda a rede de atendimento ao morador e ao turista, de infraestrutura e de superestrutura, que permite que as pessoas vivam bem e os visitantes também. Você acha que Foz do Iguaçu já está fazendo esse planejamento? Foz do Iguaçu percebe que a cidade não é turística. Então, existem vários movimentos para que o turista aqui fique mais dias, porque existem alguns roteiros que eles são obrigatórios e quase que exclusivos. A visita às cataratas, daí geralmente une ao Parque das Aves, a visita à Argentina, né, ao lado argentino das cataratas, ou uma visita também gastronômica, porque são mais os restaurantes de Puerto Iguaçu que se beneficiam do turismo, até do que os de Foz do Iguaçu. E visita ao Paraguai, dependendo do tipo de turista. Cumpridos assim 3 dias básicos, o turista não fica. Ele praticamente não tem outras opções. Então, se diz assim que Foz do Iguaçu é uma cidade turística. Não, Foz do Iguaçu é um município que tem alguns atrativos turísticos e vinculados aos países vizinhos. Você acha que esse museu que fizeram aqui pode ser um atrativo turístico? Ele completa um conjunto. Então, o motivo principal que eu vejo para as pessoas virem ainda a Foz do Iguaçu... Museu de Cera que eu estou falando. Sim. O motivo principal são as cataratas. As cataratas do Iguaçu, elas trazem as pessoas para ver muito mais do que, por exemplo, Itaipu. Dificilmente alguma pessoa vem exclusivamente para ver Itaipu. Né? Vem muito mais para as cataratas e aproveitam as outras possibilidades. Esse grupo de atrativos, né, que estão sendo feitos, que é o Museu de Cera, o Parque dos Dinossauros, é uma previsão de 11 atrativos, eles complementam para um perfil de turista. Isso é até uma rede de Gramado, né, que está investindo nessa área aqui em Foz. E Gramado, ela é líder no planejamento turístico. Eles fizeram um excelente planejamento, porque comparando assim a localização geográfica, a própria Cascata do Caracol ela é em Canela, não é em Gramado. Então, seria um atrativo natural que não está no município, mas está junto. Então, eles têm um roteiro conjunto. Se fala muito em Gramado, mas são as duas cidades, né, que se complementam. E, para lidar com a sazonalidade, Gramado, que tinha um turismo mais de inverno, com os cafés coloniais, ela inseriu outros atrativos e ela tem uma grande divulgação. Isso faz parte de planejamento, né, urbano, planejamento turístico, de criação de produtos. Então, criou Minimundo, algumas iniciativas particulares, mas também iniciativas do poder público, como os festivais. Então, as pessoas iam no inverno, mas aí no verão não iam para Gramado. O que fazer? O Natal Luz de Gramado, ele atrai muitas pessoas e a gente vê um movimento cada vez maior. Mas e nesse período entre inverno e Natal? Chocolate está associado ao clima, às características europeias. Então, ele saiu do monoatrativo e foi criando outras possibilidades. Então, as pessoas vão por vários motivos. Pela paisagem, que se parece com a Europa, pela cultura, né, dos imigrantes europeus, e dos cafés coloniais, e da alimentação. A arquitetura mesmo ela foi modificada. Ela é uma arquitetura de cenário. Né? Tem um cenário para que as pessoas possam se sentir em parte da Europa, por exemplo. Então, ela criou esses atrativos. Esse grupo está investindo aqui, né, na cidade. Existem algumas coisas relevantes para serem feitas,
como, por exemplo, a criação de circuitos ou de roteiros turísticos de ônibus que está sendo proposto para cá, que isso precisa ser adaptado de acordo com as características e os atrativos do município, para que seja, então, benéfico para todos. A prefeitura precisa investir por um tempo em criar a cultura da utilização desse tipo de serviço, que geralmente é utilizado por turistas que viajam de modo mais independente. Pela minha observação, esses turistas, eles costumam ficar mais na Argentina, que tem mais hostels, mais hotéis de natureza, e o centro, né, de Puerto Iguaçu, ele é mais receptivo para esse tipo de turista. Também mochileiros, os turistas que gostam de criar os seus próprios roteiros. Aqueles que vêm com um pacote mais pronto, eles tendem a vir para Foz do Iguaçu, saem do aeroporto, vão de van para o hotel, ficam no hotel, vão nos passeios de van, mas não existe uma interação com o centro da cidade. Até porque hoje ele não traz atrativos ou atividades que possam fazer com que essas pessoas tenham interesse, né, de conhecer o centro da cidade. Em Fatologia, página 8, quarta linha. Quais dicas para escolhermos bem os souvenirs para que não sejam bagulhos energéticos camuflados? Além do discernimento, quais outros cuidados devemos ter? Bom, uma das receitas é realmente o uso do discernimento. A partir do momento que a gente vê um souvenir e identifica nele uma imagem ou referência a determinado tipo ou padrão de holopensene, você já pode deixar de lado, né? A gente já vê que tem souvenirs que eles são já bagulho de cara, né? Aqueles que têm pedaços até de natureza, de edificações. Por exemplo, eu sei de uma pessoa na época da queda do Muro de Berlim, que estava em Berlim, e trouxe como souvenir para o Brasil um pedaço do muro, uma pedra do Muro de Berlim. Ela poderia fazer várias referências, né, à libertação, à queda do muro, mas, de fato, aquilo que está fixado mais forte na pedra, na própria materialidade, é a segregação e todo o sofrimento das pessoas que tentaram cruzar o muro. Então, existem souvenirs e souvenirs. A pessoa tem que também ter um nível de autoconhecimento serexológico, que é um dos itens que está no verbete, não só para a escolha do destino, mas também para a escolha dos souvenirs. Muitos museus, museus europeus, eles fazem réplicas de objetos, sombrinha da Maria Antonieta, joias, são réplicas que, se a pessoa não tiver discernimento, ela acha linda, ela faz um rapport, uma ligação com aqueles objetos e acaba trazendo para casa um elemento que para ela é bagulho. Então, tem aqueles que são gerais, que remetem a situações mais críticas até da humanidade, como, por exemplo, esse caso que eu citei, que não era um souvenir, mas a pessoa usou como souvenir. E ela remetia a algo negativo. E a gente não vai comprar souvenirs que lembram guerras, armas, exploração. O próprio modo como, às vezes, o souvenir é feito, ele tem uma característica de exploração, se for no caso indígena ou alguma coisa semelhante. Então, é preciso usar aí todo o discernimento e procurar perceber as energias. Pela imagem, às vezes, o souvenir ele simboliza algo negativo, em geral, e às vezes para a pessoa. Então, a verbetógrafa poderia citar o local mais homeostático e o outro nosográfico visitado e assistido por você? Eu tenho muita dificuldade até de falar isso, porque a gente tem muitos ambientes ambivalentes. Então, quando a gente vai no local, ele pode ter um significado para mim que é diferente para as outras pessoas. E o rapport, ou a afinização pensênica que eu faço com aquele lugar, ela é positiva no meu caso, mas para outras pessoas, esse mesmo holopensene pode não ser, ou ela pode, dentro das características holopensênicas do ambiente, fazer um rapport com algo que não é positivo. Eu acho que, no meu caso, assim, um lugar que eu posso citar que é extremamente positivo são as Cataratas do Iguaçu, que são nossas aqui, que quando eu vim fazer turismo pela primeira vez, e sempre que eu vou,
sinto mais o balneário bioenergético. Então, existe uma sobreposição muito maior das energias imanentes. E o próprio CAEC. Mesmo que a pessoa não venha aqui para fazer nenhum tipo de pesquisa, visitar esse ambiente do CAEC, ele é desformatador, ele cria uma desopressão holopensênica e ele é restaurador. Você pegar um dia aqui à tarde e dar um passeio, descer agora até ao Monumento da Paz, é bastante refazedor. No meu caso, eu gosto muito de museus, não aqueles museus mais pesados, mas museu de ciência e museu que tem instalações ou obras mais positivas. E também espaços arquitetônicos que não sejam desgastados, degradados. No caso dos nosográficos, duas situações assim que eu senti o local como muito nosográfico, e aí eu acho que é ambivalente, porque outras pessoas já me deram feedbacks diferentes. Um foi a cidade de Bolonha. Né? A situação que eu vivenciei em Bolonha foi de perceber, naquele centro mais histórico, uma condição medieval e baratrosférica. Vi um grupo, né, na praça à noite, um grupo de jovens, que eles pareciam góticos, eles tinham uma postura, uma aparência bastante pesada, e o ambiente ele remetia a isso. Então, parecia que eles estavam revivendo aquela situação de Idade Média. Era um contexto assim, mais medieval. E já outras pessoas me disseram de Bolonha que elas sintonizam com a questão da universidade, por ter sido a primeira universidade do mundo, então de estudo, de conhecimento. Bolonha ela é referência, né, em feiras de construção civil, que atrai pessoas de toda a Europa. Então a pessoa conseguiu sintonizar. Eu, nessa situação, vivenciei o outro lado. Né? E uma cidade também que eu percebo que ela é bastante ambivalente, é Colônia do Sacramento, que hoje é no Uruguai, né, na entrada ali do Rio da Prata. De Buenos Aires se fazem muitas viagens para a Colônia do Sacramento de final de semana, porque ela se coloca e se vende como um local romântico, pitoresco. Ela é uma das primeiras cidades ali da entrada da ocupação espanhola, só que ela foi o ponto de disputa entre espanhóis e portugueses. Então, ela tem muitos museus, museu naval, museu português, museu espanhol, e eles são bastante bélicos, tem um caráter bélico a cidade, mas, ao mesmo tempo, ela tem toda uma outra proposta de pitoresca, acessível, romântica, e aí isso fica ambivalente, depende da sintonia. Silvia, parabéns pelo seu verbete. Eu tenho uma curiosidade aqui na página 7, em Fatologia. Você poderia falar na primeira, segunda, terceira linha sobre o turismo em cemitérios, que eu nunca tinha visto falar. O turismo de guerra, eu já vi falar que já tem na revista, né? Mas você poderia falar, ampliar um pouquinho sobre esse turismo em cemitério? Como seria? O turismo de cemitérios ele é bem interessante, porque eu vi que nos últimos tempos, até no Brasil, alguns estudiosos eles estão aprofundando, do ponto de vista da história, da arte e da arquitetura, o estudo nos cemitérios e criando alguns roteiros. Então, eu vi isso de São Paulo, tem uma estudiosa, que é uma historiadora de Curitiba, que também apresentou alguns roteiros para o cemitério municipal de Curitiba. Mas essa até é uma história um pouco antiga. Existem 3 cemitérios no mundo que eles são considerados extremamente turísticos. É o de Gênova, na Itália, o Père Lachaise, em Paris, e o da Recoleta, em Buenos Aires. E o cemitério ele é um local de muita assistência, mas também muita carência. A gente sabe que existem consciências que dessomaram, não perceberam na sua dessoma, estão ali vivendo, né, no cemitério, próximas ao corpo físico, durante muitos anos. Por outro lado, existem consciências carentes que estão nos cemitérios e se aproveitam das energias do recém-dessomado, né, e também das pessoas que visitam o cemitério e que se comovem, que estão num período mais delicado, de luto, de perda, né, e fazem um processo de vampirização. O turismo em cemitérios, eu vejo que ele é bastante ambíguo, porque ele pode contribuir até para uma renovação holopensênica se a pessoa conseguir chegar no cemitério e assistir. Mas depende do caso.
Numa visita recente, né, que eu conheci o cemitério da Recoleta, em Buenos Aires, eu achei que extremamente prejudicial os roteiros no cemitério. A Recoleta, ela tem... É um dos bairros tradicionais de Buenos Aires. No cemitério da Recoleta estão 19 restos mortais, né, de presidentes. O próprio túmulo da Evita Peron está nesse cemitério e é bastante visitado. A gente entra, e no meu caso, não tem como não observar a questão arquitetônica dos túmulos. Existem túmulos que são assinados por arquitetos. As pessoas contratam arquitetos para assinar os túmulos. São mini réplicas de palacetes. Então, a sensação que eu tive no cemitério da Recoleta foi de estar conhecendo o Holo Pensene de Buenos Aires, de perceber o Mater Pensene da cidade. E me pareceu que aquela ostentação em termos de túmulos, ela mantinha a mesma postura, né, das pessoas durante a vida. Dava uma sensação de que era um passeio público do século XIX, em que as pessoas passeavam e se viam, e viam seus símbolos de status. Né? E, nesse caso, a admiração pelos túmulos, ela serve como um reforço justamente dessa carência que já existia em vida e que se mantém muitas vezes. Então, isso não ajuda a renovar. Isso aumenta a relação, né, dessas concierges com ser vistas, com o status, com o meu túmulo é mais bonito, como sendo a casa, porque parecia realmente a casa, né, das concierges. Então, é muito comum hoje, essas visitas, elas têm aumentado. E eu vi que agora em Curitiba tem sido feito um roteiro mais historiográfico para se ver a arquitetura, as esculturas, os próprios cemitérios mesmo. Père Lachaise também tem vários ídolos que são... Os corpos estão enterrados lá e as pessoas visitam muito. Esse eu não conheço, eu não posso emitir uma opinião mais vivenciada. Mas o da Recoleta eu vi que me parece menos contribuinte, né, para a renovação. Mas complicado. É conservador, né? Conserva. Queria saber, assim, então, por exemplo, se uma pessoa for visitar um túmulo, por exemplo, de um ícone, um presidente, pode ser considerado também então como um turismo de cemitério, no caso? Sim. Tá bom. Bem? Não, pode fazer pergunta. Parabéns pelo verbete. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa exemplologia, principalmente a primeira, que é o turismo reurbanizador inconsciente. Queria saber se você observou isso, se você observa nas suas viagens, e também porque essa parcela do proposital, obviamente, deve ser bem menor, não é? Como é que você vê esse diálogo aí, do inconsciente e do proposital? Oi, Dulce, eu vejo essa parcela muito maior do inconsciente, com certeza, ela é majoritária. Até porque o próprio conhecimento das pessoas sobre as energias é bastante pequeno. Então, as pessoas se sentem bem nos ambientes, elas falam dos efeitos da visita aos ambientes. Às vezes se sentem mal também, chegam a não entrar em determinados atrativos, sem ter nenhum conhecimento de energias, mas pela repulsa que aquele ambiente causa. Se sente mal, sente dor de cabeça. Então, essa parcela de agentes, né, do turismo reurbanizador, que fazem isso de modo proposital, técnico, autolúcido, é muito pequena. Os que fazem de modo inconsciente, desapercebido, nem percebem, muitas vezes é pelo foco. Aí entra aquela condição da pessoa que não está afinizada com aquele Holo Pensene. O seu foco no local é diferenciado do Mater Pensene predominante. E aquilo dilui, né? Ela vai com outros olhos e ela não ajuda em retroalimentar aquele Holo Pensene. Então, ela permite que haja uma diversificação naquele ambiente, que hajam pensênios novos, que outras pessoas possam, então, se afinizar com esse ambiente holopensênico. E ainda existe aquela condição que não é do turismo reurbanizador, que a pessoa vai de modo desapercebido, ela é engolida pelo ambiente, entra naquele padrão mais nosográfico
E o retorno dela, os pensenes que ela devolve ao ambiente são os mesmos, né, que ajudam a manter a condição mais doentia, mais patológica. De arquiteta, nesse caso, mesmo sendo inconsciente, nesse caso, o papel da arquitetura é mais sério, não é verdade? Eu acho que o papel da arquitetura que é fundamental, porque ela permite as adaptações espaciais, a mudança de foco, a arquitetura reparadora, ou as pequenas adaptações ao local, elas permitem essa mudança de interesse no ambiente. Então, ele passa a ser um interesse mais abrangente, mais uma curiosidade mais sadia pela arquitetura. E aqui eu sou realmente bem suspeita para falar. Eu acho que todos nós dessa área, quando vamos em qualquer lugar, fazemos qualquer visita, a arquitetura ela é um objeto de interesse. Mas mesmo para as pessoas que não são da área, ver espaços belos, eficientes, com tecnologias novas, ajuda bastante. As mudanças de uso, a tecnologia também, né? Você colocar painéis interativos que mostram pessoas, as próprias pessoas que visitam os ambientes, que acabam sendo mostradas nos painéis, elas diluem um foco principal. Então, você pode ir num museu, e você tem no museu vários bagulhos energéticos, é inevitável, né? E a palavra é realmente essa, porque elas têm as energias, às vezes, impregnadas, ou as evocações que elas fazem. Mas a pessoa tem um interesse diferente. Como foi pintado aquele quadro, qual o efeito daquilo nas pessoas, como está organizado o ambiente, até a curiosidade pela história, que permite que se saia daquele padrão pensênico mais nosográfico que o quadro, o objeto ou o espaço evocam. Então, a arquitetura realmente ela tem um papel fundamental. A arquitetura e o urbanismo, porque a organização desses espaços para os tornarem mais inclusivos, muitas vezes, no patrimônio histórico, por exemplo, a colocação de rampas de acesso, de equipamentos de segurança, permite que mais pessoas também acessem e contribuam para essa renovação. Bom, aqui tem pelo menos 4 arquitetas, então a gente conta com vocês, viu, para humanizar aqui. Silvia, na pensenologia, na 7ª linha, você está citando a paraforma holopensênica e feedback da retroforma holopensênica. Nessas várias viagens que você já fez até para a Europa, eu gostaria que você comentasse se você chegou a identificar alguma retroforma holopensênica e quais são, como que você aproveitou, o que você fez a partir disso? A paraforma holopensênica, ela fica na dimensão extrafísica, ela fica influenciando, né, o intrafísico a partir do extrafísico. E no caso da retroforma, algumas visitas que se fazem, realmente elas permitem identificar a nossa afinidade com aqueles ambientes e até o nosso papel em determinados ambientes, se foi mais homeostático ou menos homeostático. Vejo que a dificuldade, que nem eu comentei para você, e o que eu acessei, por exemplo, em Bolonha, muitas vezes pode estar relacionado ao meu passado. Meu nível de conhecimento seriológico, ele, digamos que ficou ali com aquele ponto de interrogação. Né? Por que nesse ambiente, ao invés de perceber as outras coisas, eu percebi especificamente essa? Era uma oportunidade assistencial, era uma situação didática para eu ver o funcionamento, e, de certo modo, se era didática, alguma relação eu tinha com isso pela afinidade pensênica. Por outro lado, quando a gente identifica essa nossa possível vivência em determinado país ou cidade, que não havia sido identificado antes da viagem, que lá você teve essa experiência, isso traz informações para pesquisa pessoal, em termos de local, época e possível atividade que você tem desenvolvido. Então, eu vejo que, para mim, ainda é muito mais material para pesquisa. Eu tive algumas experiências de perceber
aquelas coisas assim que a gente se perde sem querer num determinado local e quando vê se acha. Porque você acaba num ambiente que não tinha pensado em ver ou visitar e você tem ali uma relação de espaço-tempo como se houvesse um reconhecimento energético seu do ambiente, das consciências, isso de modo mais positivo ou mais negativo. E aí você pode identificar o padrão do ambiente, o padrão das consciências, o efeito que isso fez em si próprio e ter como elemento de autopesquisa. E aí, conciliando com o estudo da história, provavelmente pode até otimizar, ter uma retrocognição, possivelmente. Quando eu coloquei a ideia ali do estudo da história, ele era antes. Então, pensando assim, a história do lugar, o estudo do lugar, como sendo não só algo profilático, no sentido de você saber onde você está pisando. Só pela história você já tem elementos que podem te ajudar a ficar mais alerta no ambiente onde você está. Isso já seria um primeiro sinalizador. Nesse caso, a história, o estudo dela é posterior. E aí eu acho bem interessante a pessoa aprofundar essa questão e, se possível, visitar o local novamente, já com as informações da primeira visita e de todo o contexto que ela conseguiu reunir sobre aquele ambiente e se conseguiu identificar épocas também. Mas, com certeza, isso tem uma relação muito forte. Aquecendo mais esse debate, né? Há 2 dias atrás eu encontrei com uma aluna sua, Silvia, e ela começou a me perguntar sobre conscienciologia. Ela não achava que não podia vir aqui, que aqui era um ambiente fechado, só para conscienciólogos. Aí eu comecei a conversar com ela, falei das tertúlias, aí falei, daqui a 2 dias a Silvia vai defender o verbete dela. Aí ela ficou toda animada, ela falou assim, olha que interessante, assim, a possibilidade de tocar num assunto, que era a vivência dela, sobre o foco da conscienciologia, né? Então, nesse sentido, eu acho muito importante o nosso papel de arquitetos urbanistas, né, explorando mais um pouco a questão da história das cidades. As cidades, na verdade, são palimpsestos, né? Elas registram toda a evolução assim da humanidade naquele sítio ali. E tem hoje em dia já tem muito avanço nesse sentido de dar as informações da cidade. Por exemplo, Paris, você andando por Paris, nos monumentos, nas praças, todos sempre eles colocam uma bandeirinha, assim, tem um suporte já com a história daquele local. Na verdade, Paris toda é muito histórica, né? Por exemplo, a questão do Père Lachaise faz parte desse contexto do cemitério, faz parte dessa costura da história toda da cidade. Então, todo mundo que vai visitar qualquer lugar já vai ali tentando entender a história daquele lugar. Por exemplo, as paradas de ônibus, todas têm nome, e são nomes de pessoas que têm a ver com o local, com a história da cidade. Então, eles evocam história em tudo quanto é sentido. Essa evocação cria esse holopensene turístico, por exemplo, que a gente vê que Foz faz falta, nessa questão da vocação, de entender a cidade, de entender a cultura do local. Isso ajuda muito a questão da reurbanização e do entendimento, das evocações também que a gente faz do nosso próprio passado. Da gente fazer as visitações já com interesse, né, pesquisístico. Então, nós podemos explorar muito, sinalizando as cidades, né? Berlim, hoje em dia, tem um trabalho incrível também, né, que você visita a cidade já entendendo a cidade. Então, eu queria que você explorasse mais um pouquinho para essa sua aluna. Bom, Patrícia, ela me contou. Ela me disse que encontrou você, que vocês conversaram, que você falou aqui da tertúlia, da defesa do verbete. E eu vejo assim que no dia a dia a gente tem a maior disponibilidade para que as pessoas possam até perguntar sobre conscienciologia, mas nem todas as vezes se sentem afinizadas muito pela questão dos papéis, porque às vezes está no papel de professor e a pessoa não consegue passar aquela barreira.
E não vamos ser nós, por exemplo, que vamos lá oferecer. Na verdade, você deixa aberto. As pessoas sabem que eu sou voluntária da Conscienciologia. Muitos me perguntam, inclusive durante viagens. Então, uma das disciplinas, né, que eu trabalho é de História da Arquitetura e Urbanismo do Brasil. E dentro dessas disciplinas, eu acabo fazendo viagens, muitas vezes, com os alunos, né, e também trabalhando o contexto de Foz do Iguaçu. E é perceptível a mudança de postura quando eles visitam um local com conhecimento sobre aquele local. Muda tudo. Inclusive situações em que as pessoas já visitaram determinados locais sem conhecimento sobre a história da arquitetura, a formação urbanística, que é a nossa principal abordagem em termos de aulas de faculdade, mas também a história em si daquilo que se passou, né, naquele local. Então, gera compreensão, os olhos mudam, o interesse muda completamente. Aquilo que até então era superficial, muitas vezes a pessoa passava batido, passa a ter valor. Dificilmente nós vamos gostar ou entender algo que nós não conhecemos, né? Então, você conhece uma coisa que, se você entende, você consegue gostar daquilo ou valorizar, ou entender as diferenças. As viagens de arquitetura, e elas estão aqui nas viagens de estudos, que dão um foco diferenciado ao local, elas permitem não só esse processo de reurbanização, processo de conhecimento, né, mas também uma mudança de foco em geral. Eu vejo que o profissional de arquitetura ele tem uma visão diferenciada dos espaços, assim como à medida que o estudante vai chegando próximo da formatura, ele vai treinando os seus olhos para olhar as coisas de modo diferente. E a história, ela faz parte disso de um modo determinante. Não tem como entender completamente os motivos pelos quais os espaços foram organizados de determinado modo, ou as escolhas arquitetônicas foram escolhas mais específicas, se a gente não saber o contexto histórico em que isso aconteceu. Acho que essa colocação sua ela é super válida, da sinalização e da informação. Só aproveitando o gancho, o meu mestrado ele foi sobre a apropriação dos espaços urbanos pelo turismo. Então, as mudanças em Curitiba, especificamente no Parque Tanguá, que a inserção, não só a construção do parque, que era uma pedreira abandonada e era um espaço que tinha lixo da construção civil, né? Era um depósito de caliça. Quando aquele local foi transformado num parque, isso já foi um processo de arquitetura reparadora, né, que já tirou aquela condição de depósito de lixo, já deu uma reorganizada, porque era uma área urbana. E depois disso, foi inserido no roteiro turístico de ônibus de Curitiba, né, que é a linha turismo. E ele começou a ser muito visitado e começou a trazer transformações muito grandes para o entorno, em termos de infraestrutura. Ao ponto de uma moradora da região falar que antes do Parque Tanguá, ninguém sabia onde ficava, não tinha TV a cabo, nem pizza entregavam. E que depois do Parque Tanguá, todo mundo sabia onde ficava. Então, coisas simples, banais, mas que acabam mudando completamente. Só que o parque ele tinha uma história extremamente interessante e desconhecida. Não havia sinalização, como você colocou, Patrícia, né? Como tem em Paris, toda quadra, todo monumento, ele tem um banner, um totem, algo que fale da sua história, né? Que pontue a importância também daquele local, às vezes as mudanças de uso ou as transformações que ele foi sofrendo ao longo do tempo. E lá não tinha. E isso fazia toda a diferença no olhar das pessoas. Se era mais superficial pela beleza do local, ou se elas de fato percebiam, entendiam os porquês daquela organização espacial e daqueles elementos arquitetônicos que estavam ali também. Pode falar, tem duas, pode falar. Obrigado, Silvia, acho que foi muito esclarecedor, realmente. E tem mais um aspecto também que eu acho que nós, conscienciólogos, podemos contribuir, que se toca muito no verbete, é a questão do holopensene, né? Se a gente se identifica de alguma forma com aquele ambiente, nós temos alguma coisa a ver com ele. Se for negativo, eu lembro muito as palavras do professor Valdo,
é o momento da gente aproveitar e fazer uma reconciliação com as consciências ali, com aquele ambiente, né? Jogar as melhores energias. E, se for positivo, também fazer uma pesquisa, o que é que a gente tem a ver com aquele ambiente. Então, é importante a gente realmente pensar que, de alguma forma, a gente tem um envolvimento com aquele local e que aquilo ali ajuda na nossa autopesquisa. Pode fazer pergunta, pode fazer. Está ligado. Alô. Gostaria de fazer a pergunta à verbetógrafa e arquiteta, talvez por isso a pergunta seja meio estranha até, mas é o seguinte, existe um duelo aí entre a conservação do patrimônio turístico de uma cidade que abre, por sua vez, o mercado do turismo, com aquela visão de que, se esse patrimônio não existisse, essa pressão holopensênica que aprisiona as consciências seria menor. Então, eu queria saber da verbetógrafa qual a sua opinião sobre exatamente isso. E eu trago aqui 2 exemplos da cidade, da região onde eu moro, que é a região de Laguna e Florianópolis. Laguna tem um casario, né, um conjunto patrimônio de um casario do tempo do Brasil Colônia. Poderosíssimo aquilo ali. Mas a gente sente na cidade que é como se ela tivesse o pé preso. Você entende? É como se aquela pressão ainda existisse de uma forma muito poderosa para as consciências lá ainda hoje. Um outro exemplo seria a Ponte de Florianópolis, por exemplo. É um símbolo da cidade. E, na verdade, a gente sabe que é um patrimônio que hoje ainda serve como justificativa para desvio de dinheiro público e coisa parecida, mas, afora isso, é o símbolo da cidade, mas não se usa mais, ele é apenas um símbolo, e aquilo exige um patrimônio de conservação enorme. Então, a questão que eu trago é exatamente essa. O quanto a gente pode ficar refém, ou deve ficar refém, o quanto é mais inteligente para usufruir do mercado do turismo, conservar esse patrimônio antigo e prisioneiro e aprisionante, e, em contrapartida, de uma ação mais reparadora, reurbanizadora, intrafisicamente, principalmente. Tudo isso, logicamente, objetivando a renovação pensênica. Eu percebo aí que cada caso é um caso. Então, a análise mesmo do patrimônio histórico, ela deve ser vista com muito critério. Existem várias linhas diferentes dentro do patrimônio histórico, e uma das que se identifica é que só é patrimônio aquilo que tem valor para as pessoas, que tem um valor e muitas vezes um uso, porque senão acaba ficando degradado. Existem casos de cidades que elas conseguiram reverter essa condição mais difícil de pressão holopensênica, fazendo adaptações nesses espaços. Tem um exemplo que eu acho bem interessante, assim, de comparação, que seria Ouro Preto e Mariana. Ouro Preto ele tem as edificações e a sua característica inteira urbanística daquele centro, mais antigo, mais conservado, ele é mais pesado. Mariana, que fica do lado, que a princípio teria características muito semelhantes, ela já tem uma desopressão holopensênica e ela tem um uso diferenciado daqueles espaços de casario colonial. Então, é uma região muito crítica, onde houve a exploração do ouro, a escravidão, muito sofrimento. No caso de Ouro Preto, que era Vila Rica, que era a capital, isso era exacerbado. Houve a mudança, inclusive, do local, que era a Casa de Câmara e Cadeia, que se transformou hoje no Museu da Inconfidência, que é possível ver nesse ambiente vários objetos de época. Não é um local muito fácil de ser visitado, mas a visitação e o próprio movimento que existe na cidade de Ouro Preto, dos festivais estudantis, da universidade, faz com que haja uma dinamização e até uma minimização desse processo. É muito pesado, mas, ao mesmo tempo, existem focos holopensênicos que permitem a mudança. No caso de Mariana, ela já é mais progressista. Então, ela tem coisas mais novas, tem adaptações diferentes na arquitetura, tem o mesmo casario, acho que a mesma quantidade de igrejas, mas ela já traz alguma mudança.
É importante ver, e aí você falando no caso de Laguna especificamente, a relação que o município tem e os munícipes com esse patrimônio, se ele é valorizado ou não, e como isso pode, além dos períodos, por exemplo, de carnaval em Laguna e de outras atividades que tem mais pessoas, isso pode ser aproveitado e revertido em benefícios para todos, porque aí começa a mudar a relação das pessoas, dos residentes, com o patrimônio, e ele deixa de ser, muitas vezes, para alguns comerciantes ou para alguns empreendedores, como sendo uma arquitetura antiga, uma falta de aproveitamento dos espaços urbanos, áreas que são nobres e poderiam ser verticalizadas, e estão ali ocupadas por prédios antigos que mais geram ônus em termos de manutenção do que bônus em termos de ganhos para todos. Então, depende muito da relação das pessoas e do uso desses espaços, para que eles possam, às vezes, ser reparados, modificados e reurbanizados. Aí a relação de todos muda. Vamos, então, agora retornar aqui aos teletertulianos. Professora Silvia, Pensenologia, página 7, terceira e quarta linha. O que caracteriza os antipensenes e os istimopensenes? Poderia relacioná-los com o tema do verbete? Os antipensenes, eles são os pensenes que estão relacionados aí com a acriticidade. Então, é aquela condição de que a pessoa vai nos ambientes sem ter um senso crítico, juízo crítico, aí ela passa pelos ambientes, muitas vezes de modo superficial, ou com a possibilidade de ser engolida por esses ambientes. Já os istimopensenes, eles são pensenes característicos da robexis, da robotização existencial. Então, é daquela pessoa que vive presa à dimensão intrafísica, o seu foco é permanentemente intrafísico. Os antipensenes, eles podem fazer parte da robexis, mas não necessariamente eles sejam negativos no caso do verbete, porque às vezes a acriticidade está relacionada com essa superficialidade da visita da pessoa aos ambientes. Então, ela está mais isenta, inclusive, das dificuldades que o ambiente apresenta em termos energéticos. E aí ela não alimenta, ela não dá o feedback para a forma holopensênica. Ainda em Pensenologia, página 7, final da oitava linha. Explique, por favor, a arquitetura fixadora holopensênica. Você já falou um pouco, né? Faz uma síntese e a gente passa para frente. A arquitetura é um grande fixador holopensênico. Não só pela questão da energia que fica impregnada nos espaços, porque a gente sabe que a matéria também é energia do ponto de vista mais denso. Então, ela retém todo o sofrimento que muitas vezes foi vivido em determinado ambiente. Mas a própria evocação que o tipo de arquitetura muitas vezes faz, ele acaba ajudando nessa fixação, porque a pessoa vê o espaço e automaticamente ela estabelece uma relação vinculada à forma do espaço, o estilo arquitetônico, a época daquela construção, ou o seu uso. Ainda em Pensenologia, na página 7, final da quarta linha, de baixo para cima. Gostaria que comentasse a respeito do ato de não se deixar influenciar pelo holopensene predominante nos ambientes visitados. O que fazer para não se deixar influenciar? Todo o verbete está permeado com as respostas a essa questão, e com outras possibilidades. A primeira coisa que eu vejo que é a mais premente é todas as ações que podem ser profiláticas. Então, o conhecimento antecipado do local, isso já ajuda a saber com o que nós vamos vir ou podemos vir a lidar durante a visita. Deixar calçado tudo em termos intrafísicos, como a identificação dos roteiros, pegar informações com outras pessoas, já libera a atenção para que ela esteja no ambiente que está sendo visitado. A questão energética é fundamental, procurar curar a percepção energética, o detalhismo, que está citado também no verbete, como sendo um elemento muito importante para que a pessoa possa perceber as nuances daquele ambiente. Porque, às vezes, intrafisicamente, ou pelo comportamento das pessoas naquele ambiente, nós já temos pistas do efeito das energias daquele local nas pessoas. E, em último caso, a questão do encapsulamento. A pessoa
não barrar a sua interação com aquele ambiente. Ela ter o seu trabalho energético, não permitindo ser afetada por aquele ambiente. É claro que aí a gente sabe que, se ela está sendo afetada por aquele ambiente, ela tem uma relação com aquele padrão de pensenes, e aquilo pode ser produtivo. No entanto, se ela vai perder a cabeça, se ela vai perder totalmente a lucidez, é melhor se encapsular do que ficar alterado. Uhum. Ainda em pensenologia também, você já falou sobre esse assunto, mas pode ser que você queira fazer uma síntese, né? Na página 7, final da terceira linha de baixo para cima, poderia explicitar a constituição de novo holopensene, diminuindo a pressão dominante? Quando a gente tem a possibilidade de um ambiente ter um cardápio de holopensenes, por assim dizer, você pode afinizar com holopensenes diferenciados daquele que é o mater pensene do local. Então, a própria condição de se ir num local com foco em estudo, ou com foco na análise arquitetônica, ou com o foco no comportamento das pessoas, já permite a criação de um novo holopensene, você já alimenta um holopensene diferenciado, que contribui para que aquele dominante não seja tão dominante a ponto de estabelecer uma pressão forte que não tem escapatória para quem está mais incauto, para a pessoa que chega mais inocente. Professora Silvia, em Parafatologia, página 8, terceira linha de baixo para cima, poderia relatar a autovivência das projeções conscienciais pré-cognitivas? Aqui em Goiânia, dessomou anteontem um sertanejo famoso, Cristiano Araújo. O parapsíquico Juscelino Nóbrega da Luz tentou enviar uma carta avisando do perigo dias antes do acontecido. Então, ele contou esse fato e está perguntando para você sobre as projeções conscienciais pré-cognitivas. Nesse caso específico do verbete, essas projeções pré-cognitivas, elas podem ocorrer de modo patrocinado pelos amparadores, sem que haja também um patrocínio direto, mas pela afinização com o estudo do local a ser visitado, e também podem ser voluntárias. Então, a partir do momento que eu estou preparando uma viagem, que eu começo a estudar um determinado local, sua história, os locais que eu quero visitar, os atrativos, os monumentos, aquilo que tem de interessante no local, eu já estou fazendo uma afinização pensênica com aquele local. Muitas vezes as pessoas que não têm informação nenhuma ainda sobre energias, projeções, sobre conscienciologia, elas se projetam antes de viajar, porque elas já estavam completamente afinizadas com o local. Então, a projeção involuntária, ela ocorre de modo, como que eu vou dizer assim, o determinante é a afinização pensênica. Então, a pessoa, no seu holopensene, já está com aquele ambiente, e ela vai se manifestar naquele local ou em locais relacionados. Nesse caso, a pré-cognitiva, ela pode ser relacionada à visita da pessoa ao local. Então, ela se antevê naquele local, ela visita antecipadamente aquele local, e ela obtém informações, às vezes, da sua visita, podendo fazer uma prevenção de possíveis dificuldades. Silvia, queria fazer uma pergunta na página 9 sobre mitologia. Fala do mito da relevância arquitetônica de qualquer edificação antiga. Pegando um pouco do que o colega falou aqui atrás sobre a questão do patrimônio, e isso eu também, como arquiteta, sempre fiquei muito na dúvida em relação à preservação do patrimônio ou a questão de algum edifício que tem que ser realmente demolido. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, com essa visão conscienciológica, né, e do verbete, por favor. Então, eu coloquei essa condição, né, do mito de que todo local, todo prédio antigo, ele pareça ter uma relevância arquitetônica, até por identificar que muitas pessoas veem uma edificação antiga e, por saber que eu sou arquiteta, imediatamente perguntam, que estilo é esse? Ou aí elas se fixam naquela edificação que, às vezes, não tem, para a coletividade,
uma relevância. E também não tem uma relevância arquitetônica. Então, existe, até pela legislação, a possibilidade de tombamento ela ocorre pelo valor que tem histórico, né, para a população, pelo valor de uso e pelo valor arquitetônico. Muitas vezes, as edificações elas são mantidas porque elas são representativas da arquitetura de um determinado período. Então, elas são exemplares mais próximos que mostram um pouco da arquitetura e da história do local, não necessariamente tendo valor histórico relevante. Do ponto de vista conscienciológico, pensando também na questão do verbete, é muito importante a gente pensar naquilo que de fato é útil. Se ela não tem um valor para a população, se ela não tem um valor arquitetônico para que seja mantida, e se ela se apresenta, às vezes, como mais prejudicial, com holopensene mais patológico, é melhor que isso seja reparado ou mesmo demolido. Essa análise ela vai, de novo, né, caso a caso, porque os motivos que nos levam a manter algo, né, é pela representatividade que ele tem. É uma amostra do passado. No verbete, né, da Patrícia Alves, tombamento histórico, tem um aspecto muito importante que é colocado, que é, quando se vê um monumento histórico ou se vê uma edificação histórica, o respeito por toda a energia que foi colocada pelas pessoas que construíram aquele monumento, né? Isso não pode ser deixado, né, de considerar. No entanto, também a gente precisa ver até que ponto a manutenção disso é melhor, a manutenção daquele espaço, daquela construção. Porque se hoje ela já não está tendo mais um valor de uso, está abandonada, está fechada, não tem valor arquitetônico ou não tem valor histórico, por que é que ela está ali? Às vezes a demolição ela acaba não sendo um desrespeito, por exemplo, à construção, mas ela acaba sendo parte do processo natural de renovação de uma cidade. Então, acho que é muito importante esse estudo caso a caso, né, Paula? Porque relativo. Não tem uma regra muito pronta, mas a gente tem que ver, principalmente, o benefício dessas edificações e o efeito que ela causa, se compensa ou não essa manutenção. E a necessidade também do momento do local deve ser, né? Deve importar. E depois também tem... No caso também de se manter, eu acho que aí concordo com o que a Silvia também já falou, eu acho que complementa isso, a possibilidade de se fazer alteração do uso de forma que o próprio holopensene do local também seja reurbanizado, né? Mantendo as características arquitetônicas do local, mas mudando a utilização. A gente consegue manter as duas coisas, né? Eu concordo com essa sua colocação, assim, gênero, número e grau. Se não existe uso, não existe motivo para continuar. Se a gente pode fazer essa modificação de uso, também é possível fazer as adaptações. Tem no Brasil ainda uma discussão muito grande da arquitetura inclusiva, né, no caso de se adaptar, de colocação de rampas, que a legislação exige para acessibilidade. Por outro lado, uma resistência, né, porque muitos entendem que isso descaracteriza a edificação. Na Europa isso não existe. Nos países vizinhos também, se a gente for ver aqui na Argentina mesmo, todos os locais acabam sendo acessíveis. As próprias cataratas, né, da Argentina, elas são mais acessíveis que as do Brasil. Então, a possibilidade de mudar o uso, a possibilidade de adaptar esses espaços, sem que haja uma grande descaracterização arquitetônica, porque se ele foi mantido, foi por isso. E, ao mesmo tempo, permitir que as pessoas vejam de um outro modo, utilizem de um modo mais produtivo, seria o ideal. Não, está ligado. Quanto a questões de locais, Torres está citado no Homo Reurbanizatus. Era uma cidade muito pacata, cinzenta, com muitos edifícios históricos abandonados, e veio o ciclone. O ciclone veio e derrubou, esculhambou com tudo. O povo se uniu, reconstruiu. Hoje a gente percebe que a energia flui bem mais. E é muito interessante, antes do ciclone, aconteceram vários ECP2, inclusive o Valdo foi lá,
2 vezes. Depois nós tivemos vários ICP2. E depois disso teve somente 2 ICP2, depois do ciclone. Agora a cidade, a gente percebeu que abriu, vieram várias universidades, existe mais fluxo de pessoas, é tão lotada Torres no verão que a gente nem consegue transitar pelas ruas. Então eu vejo que parece que foi um grande contrafluxo, mas que veio. E uma questão bem interessante foi, conversando com o Valdo, ele falou que ali havia, dentro de hotéis que são dos séculos de 1700 ainda, e que depois só foram melhorados, mas que, na verdade, eram as mesmas edificações, que ali havia ainda consciência do tempo em que o continente africano e brasileiro eram ligados. Então, é bem antigo Ele mesmo. falou que deu uma limpeza energética que só quem percebe as energias é que sabe. Então, eu vejo que, eu acho que existe um amparo especial dentro desses locais de turismo que realmente estão abertos, estão dentro de um fluxo evolutivo, eu considero isso. E, a partir dali, surgiram todos aqueles grupos ecológicos. Hoje, Torres é uma cidade ambiental, onde se busca produzir sem agrotóxicos, se alimentar sem agrotóxicos. As pessoas estão fluindo e está ligado a vários países dentro dessa questão de rede que eles chamam de solidariedade, nessa questão. Então, estou colocando isso porque eu acho que realmente não existe só um turismo intrafísico, mas existe o turismo extrafísico. Então, quantas consciências estavam ali fazendo veraneio, acomodadas com as energias. Silvia, tem casos, por exemplo, o caso do Coliseu. É uma edificação de tombamento, né, patrimônio da humanidade, vamos dizer. Foi construída com trabalho escravo, teve lá um monte de assassinatos. Vamos dizer assim, a gente está estudando aqui as vidas passadas, que a pessoa descubra que em algum momento ela fez parte da elaboração lá, que ela foi responsável pelo trabalho escravo e tudo mais. O Coliseu, certamente, ele não vai ser reurbanizado em tão pouco tempo. Como que uma pessoa que vê isso daí, lembra do seu passado, e aí, de repente, ela quer amenizar aquele rastro que ela deixou histórico? Como que poderia assim, ser uma postura? Visitar o local, fazer exteriorizações? O que você sugere? Pegou pesado. Eu considero que a pessoa pode se dispor prioritariamente a trabalhar com os amparadores técnicos de reurbanização extrafísica. Eu acho que o processo aqui seria muito mais amplo, porque, assim, intrafisicamente, se você for visitar, tem que ser encapsulado para poder bancar isso, principalmente por ter uma relação tão forte com o local. Acho que seria aqui uma questão mais de reurbanização extrafísica. Então, de ser ali o que eu coloco como um paravoluntário das reurbexes. Acho que esse é um dos fatos primeiros. E aí ela pode trabalhar com todos os processos de libertação consciencial, já que foi um processo escravo ali dentro do Coliseu. Não vai estar trabalhando diretamente com o ponto, mas vai estar trabalhando com um aspecto que foi esse rastro, né, pensênico mais complicado, essa assinatura que ela deixou. E também vejo a condição aí de pensar bem do local, o auto-perdão, né, pensar bem do local, exteriorizar energias, pôr na TENEP sempre que possível. Mas acho que a forma mais efetiva seria a reurbanização extrafísica, ser um dos agentes de reurbanização extrafísica. Silvia, não sei se você já teve experiência de visitação dos museus de caráter com tema nosográfico, né, de guerra, de fome. Como que foi a tua experiência? Já vi alguns museus, até o que eu citei no início, né, de Colônia do Sacramento, foi bem difícil. Eles são ambientes bastante pesados. Procurei ficar mais atenta à questão da arquitetura, em alguns momentos me encapsular,
não tive 100% de sucesso nesse caso, né, porque acho que foi bem pesado mesmo. Acho que esses ambientes, o melhor deles são o caráter educativo, que é quando esses locais, sejam museus, sejam os próprios campos de concentração, por exemplo, eles servem como uma lembrança do que não fazer. Aí eles são mais efetivos, mas o ambiente inevitavelmente é pesado. Muda-se o uso, mas aquelas armas muitas vezes serviram para tirar vidas. Aquele local serviu para tirar vidas. Ainda, né? Então, eu acho que aí cabe aquelas perguntas básicas assim: por que eu vou nesse local? Para que eu quero mexer com isso? E como eu posso ajudar? Senão, às vezes, é melhor não ir. Mas, mesmo tendo esse viés educativo também, você acha que é válido, né, todo esse empenho em montar um museu desse, por exemplo? Eu acho que, às vezes, é menos pior. Quando ele serve para esse processo educativo, ele é menos pior. Agora, realmente, tem coisas, tem os bagulhos maiores que era melhor se livrar deles, né, extinguir. É um dilema, né? Se você apaga tudo que é ruim da história, o Holocausto, por exemplo, né, você perde a noção da história também. E, por outro lado, se você deixa lá para lembrar, você tem aquele bagulho, está conservando o bagulho energético ali. Então, é bem polêmico isso. Sim. Me permita só, ainda complementando essa pergunta, que é o velho tema, o tema anterior, mas não teria uma concepção de escala aí? O que me deixa desconfortável aí na situação é a escala. Por exemplo, a gente pode usar um antigo museu, por exemplo, a Muralha da China, né? Ou então a Europa, que é um museu a céu aberto, né? Pegar um monumento desse, conservar, criar um programa de conhecimento sobre a história e usar o museu como elemento principal. Mas você tem um tempo aí, um tempo intrafísico, e um volume de pessoas que você consegue fazer uma reciclagem ou renovar pensenicamente, e você tem uma escala de um ambiente patológico que se retroalimenta através desse monumento. Você falou da Muralha da China, né? Eu estou pensando aqui, a Muralha da China foi feita para divisão bélica, mas assim, ó, é tão lindo lá, e é tão cansativo subir lá, que você nem lembra que aquilo ali foi feito para aquilo. Entendeu? Acho que dificilmente, eu acho que a questão de reuso que vocês estão falando, né? Que você pode usar aquilo com propósitos diferentes. Então, não sei se aquilo ali pode... E eu penso que nesse caso específico, deve haver muita energia imanente. E ela acaba servindo, em parte, como um amenizador desses patopensenes, né, mais complicados que existem no local. Agora, se a gente for pensar, sim, existem locais mais patológicos e locais menos patológicos. Existem alguns que conseguem ser melhores e mais homeostáticos. Mas esse é o nosso dia a dia. São todos os ambientes nos quais nós interagimos. Então, assim, independente até da condição de ser patrimônio histórico ou não, existem locais novos que eles já têm um ambiente bem ruim, bastante carregado, que são coisas recentes da segunda metade do século XX. O propósito aí do turismo reurbanizador, eu vejo que ele até é um paliativo. Ele é uma coisa que se pode fazer, tirando vários proveitos, em termos de autopesquisa, até autopesquisa retrocognitiva de campo. Mas que o efetivo mesmo são as reurbanizações extrafísicas. Uhum. Mas, por exemplo, agora estou me lembrando também, você estava lá na China, não sei se você compartilha com isso, mas a gente teve depoimentos assim, de pessoas que tiveram renovações lá na muralha. Em compensação, na Praça Celestial da Paz, né, aquilo ali, por mais que tenha movimento de turista ali, aquilo ali ainda tem uma energia extremamente pesada. Né? Então, assim, realmente cada caso é um caso, você tem que analisar caso por caso. Porque não é pela quantidade de pessoas que passam pelo local, isso com certeza não é. Né? Porque as duas, quem vai numa, vai no outro, porque, como você falou, é corredor turístico, as duas, são dois locais turísticos, né? Então, realmente é bem diferente, assim, você caracterizar uma coisa e outra, você tem que estar com a sua
com suas para-percepções assim, mais disponíveis, né, para você perceber a diferença de uma para a outra. Você quer complementar alguma coisa? Eu concordo com você, Rosa. Realmente, a leitura que a gente faz do Holopensene nesses dois lugares é essa. Na Muralha da China, a coisa está bem mais dissolvida, e lá na praça é pesado. Agora, uma coisa também, Silvia, que eu acho que vale como componente para a nossa pesquisa, é que a questão da energia imanente. A energia imanente está aí gratuita, mas ela pode ser utilizada para reforçar também holopensenes bélicos. Como é que eu senti isso? Lá no Amazonas tem um local que se chama Paricatuba. Ele foi um leprosário, então o pessoal sofreu muito lá. Hoje em dia, as construções são tomadas pelas árvores. É aquele embate da natureza com a construção, mas continua pesado do mesmo jeito, entendeu? Assim, parece que as árvores, a energia imanente das árvores estão reforçando o sacrifício que você percebe que ainda estão ali naquelas paredes. Então, a gente realmente é muito importante a gente fazer essa metria das energias, e se for o caso, às vezes tem que destruir mesmo, né, para ver se renova a coisa, tem que ser avaliado mesmo. A verbetógrafa, parabéns pelo seu verbete. E obrigado por ter colocado na remissiologia o verbete defendido por mim em 28 de maio de 2013, que é Turismo Conscienciocêntrico. Eu vou falar o nome dele, porque todos podem ir lá e procurar saber. Que é o Orlando Domingos da Silva, lá, voluntário do IPC de Vitória, Espírito Santo. O que me diz a respeito dos campi conscienciológicos fazerem parte do roteiro turístico das cidades onde os mesmos estão localizados? É preciso que eles estejam na cultura da cidade? Na verdade, eles já fazem parte da cidade. Então, o movimento que se percebe aqui em Foz do Iguaçu, pelos campi, pela existência dos campi, é a curiosidade que eles despertam nos moradores, mas também nas pessoas que estão chegando a Foz de avião e encontram alguém do lado que está vindo para o CAEC. Ao mesmo tempo, a gente já tem no site da Prefeitura e na listagem dos atrativos turísticos de Foz do Iguaçu, o CAEC, o Tertuliário, esses espaços. Então, dentro dos roteiros consolidados, por exemplo, daqui, ainda não, porque a gente tem aquele roteiro básico, Cataratas, às vezes Itaipu, Argentina e Paraguai. Mas eles estão disponíveis até para a pessoa montar o seu próprio roteiro, né? Eu acho isso bem interessante, como sendo locais de pesquisa que permitem a pessoa acessar informações diferenciadas e ter um contato menos preconceituoso com a conscienciologia, porque o preconceito existe pelo desconhecimento, né? Então, no caso das visitas pelos turistas, e aqui a gente tem um hotel do lado, então já temos a possibilidade de estar recebendo vários turistas que reservaram, né, pelos sites de reserva, né, de hotéis, e nem sabem da existência do CAEC do lado. Chegam e vêm, né, por estar aqui do lado. Então, acho que isso é bem interessante. Naturalmente, isso vai estar acontecendo, porque a atratividade dos campi é muito grande. Mas os roteiros, eles dependem muito das empresas de turismo. Não dá para esquecer disso. E atende, então, a interesses também comerciais. Silvia, queria complementar aí. Tem um grupo de Finlândia, né, que eu não sei qual é a periodicidade que eles visitam o Brasil, mas sei que quando vem para Foz do Iguaçu, está incluído no roteiro deles a visita para o CAEC. Né, teve aí cerca de 25 pessoas que, inclusive, participaram da dinâmica parapsíquica da desperticidade de domingo. Muito bom, né? Mais de uma vez. Então, isso quer dizer, o guia daqui do Brasil, né, que faz esse convênio ou esse intercâmbio, então, é combinado já com o guia de lá e está incluído no roteiro deles a visita à CAEC. Então, eu acho que é um bom começo já. Não, teve um casal, que eu me lembro bem, um casal, ela é brasileira, mas mora nos Estados Unidos, e o rapaz, namorado duplo, mora aqui no Brasil ainda, então eles estão sempre por aqui. E eles vieram, não sabiam nada da Conscienciologia, não conheciam nada, e ficaram nesse hotel aqui.
Olha, eles participaram de 2 tertúlias, eles vieram visitar por curiosidade e entraram na tertúlia. Participaram, depois disso, de 2 tertúlias, de 2 mini-tertúlias, do círculo mental somático, e foram ficando, né? E ficaram assim, de voltar e se integraram completamente. Nunca tinham ouvido falar da Conscienciologia. Acho interessante, né? Bom, aí nós temos aqui, por acaso, um comentário mais ou menos próximo a esse, que é dirigido a mim, mas depois, que alguém que souber uma informação mais precisa, talvez a Fernanda, aqui do CAEC. Professora Rosa, chegaram em nossas palestras 2 alunas que, passeando por Foz do Iguaçu, viram as placas da Conscienciologia, então pegaram um táxi e foram até o CAEC, e que gostaram muito. Há um monitor ou guia para mostrar toda a estrutura do CAEC? Você quer falar alguma coisa, Fernanda? Eu sei que tem, sim, a parte da recepção, né? Eles fazem uma visita técnica, né? Então, é bom ligar, conversar ali com a recepção, que daí agenda um horário, né? Então, fica mais facilitada essa visitação, né? Pois é, mas o que eu, assim, se vierem de repente, acho que o melhor é encaminhar para a recepção do CAEC. Melhor é na recepção, né? E aí eles arranjam ali uma pessoa para... Eu já vi várias vezes a Sônia... A Sônia faz, né? Mas às vezes, dependendo do horário, daí fica difícil uma visita mais ampla, né? Porque às vezes os ambientes estão fechados. Tá, então o ideal é telefonar e marcar, agendar uma visita, né? Isso, o comitê de recepção ali. O telefone é 3525-2652, o código 45, e do Brasil é 55 o código. Mas assim, a gente só alerta que se não der para agendar, eu acho que vale a pena vir a si mesmo. Não, porque às vezes nem sempre dá para agendar, né? Por algum motivo. Por exemplo, essa pessoa viu a placa na rua, vem, né? Depois programa melhor e volta aqui. Professora Silvia, este ano se comemora o bicentenário da Batalha de Waterloo, onde Napoleão perdeu a guerra. O que falar deste tipo de turismo, onde milhares de pessoas perderam a vida? Já fui neste local, o ambiente é bem carregado. Quando não se tem domínio do EV, o que se pode fazer de positivo neste local? Essa pessoa é mora na Bélgica, então ela está próxima ali, mais próxima do que a gente, pelo menos. Bom, um dos primeiros aspectos é manter a rigidez pensênica. Então, por mais que a pessoa não domine o estado vibracional, se ela opta por ir nesse ambiente, ela vai se precaver de todos os modos possíveis, tendo as informações mais relevantes. Aí ela vai procurar manter um padrão mais pacífico, né? Um padrão que contribua mais para a amenização daquela energia conflituosa do local. Mas, de novo, assim, tem aquela questão. Por que eu quero ir nesse local? Para quê? Como? Será que é válido? Porque, às vezes, é melhor ela ficar de casa, se ela tem relação com esse ambiente, exteriorizando energias. Ou procurar se predispor a projeções assistenciais, né, naquele ambiente ou relacionados com aquele tema. Porque essa ideia do turismo de guerra, em geral, ele é muito mais doentio, ele é muito mais um aproveitamento comercial, né, de uma situação crítica, do que algo que possa trazer mais benefícios. Eu imagino o souvenir que deve vender, né? Sim. Deve ser miniatura de armas, de canhõezinhos, né? Foi criado um museu, né, da Primeira Guerra Mundial na França, e até uma reportagem dizia assim, que as pessoas têm muito interesse em conhecer o passado da França, muito além do Louvre e da Torre Eiffel, principalmente conhecer os confrontos sanguinários. Então, só isso já é um indicativo do que esperar desse tipo de roteiro, quando não se oferecem aqueles roteiros de visitação a locais de conflito, em que as pessoas assistem ou procuram assistir de camarote, não se sabe por quê, né, os conflitos. Nós tivemos aqui, semana passada, um verbetógrafo defendendo um verbete, e ele comentou lá de Versalhes, né, do Palácio de Versalhes, que tem o Salão das Batalhas, mas só tem as batalhas
vencidas, não tem as batalhas perdidas e nem a quantidade de pessoas que morreram nessas batalhas, né? Então, assim, é um enaltecimento da vitória das batalhas e o propósito mesmo, que é de conscientização, nem tanto, né? Até aproveitando, existem roteiros que eles são eminentemente negativos, não tem como tornar aquilo positivo. E eu acho que aí vale de novo a questão da pessoa se perguntar por que ela quer ir naquele tipo de roteiro. Que eu citei o narcoturismo e turismo de drogas, que às vezes são colocados como a mesma coisa. Pode fazer diferença para a gente? Eu ia te perguntar isso. Então, a primeira vez que eu escutei a expressão narcoturismo, ela estava relacionada mesmo ao tráfico de drogas. E existe um roteiro turístico em Medellín, que custa em torno de R$450 por um dia, para visitação de todos os locais da vida do Pablo Escobar em Medellín. Inclusive a fortaleza que ele construiu, que era uma fortaleza, assim, um edifício de moradia, que a garagem era um local de torturas, né, dos seus adversários. Daí a gente fica olhando, tem um documentário sobre isso, o motivo pelo qual as pessoas vão participar desse roteiro turístico. Então, ele está ligado, na verdade, ao narcotraficante. Alguns colocam o narcoturismo como sendo o mesmo turismo de drogas, no caso do consumo. Mas tem duas situações que eu vejo aí bem relevantes. Uma é a da Jamaica, que existem roteiros para a pessoa experimentar diferentes tipos de maconha em fazendas da Jamaica e visitar a cidade natal do Bob Marley. E é proibido o consumo de drogas na Jamaica. Então, o modo como eles fazem o filtro para as pessoas que vão participar desse roteiro é já no início, antes de entrar no ônibus, oferecer um cigarro de maconha. Porque aí ela se fumou, já se comprometeu, ela já foi um transgressor, por assim dizer. E o outro caso é o do Uruguai, né, que liberou o consumo de drogas e parece estar criando um estigma, né, para si próprio com esse tipo de propaganda. Porque quando nós estivemos no Uruguai, muitas pessoas aqui brincaram e perguntaram: foram ver lá o consumo de drogas? Que era uma coisa que nem passou pela nossa cabeça, nem lembrei disso. A minha pesquisa estava um pouco falha nesse sentido. Mas que imediatamente, pelo debate, pela polêmica dessa ação aqui do país vizinho nosso, né, que pode abrir precedentes para o Brasil, vinha automaticamente para as pessoas essa imagem, né, do Uruguai então, como um local de permissividade. E foi o que nós vimos lá, né, na nossa frente, muitas vezes, grupos de brasileiros passeando na rua, normalmente, fumando maconha. Então, é um turismo que, muitas vezes, nesse caso, o aproveitamento, esse da Jamaica, deve ser o foco principal, que é para a utilização das drogas. A pessoa vai motivada a isso. E aí, como que você vai mudar essa condição? Não é para nós, nesse momento. A gente tem que reconhecer, né, que não dá, né? A professora Silvia, Fatologia, página 7, terceira linha. Exemplifique, por favor, a propaganda subliminar das cidades na mídia a fim de promover o destino. Bom, isso pode ser feito de vários modos. A partir do momento em que uma cidade ela começa a fazer seu planejamento turístico, ela se organiza para o turismo e ela começa a divulgar o turismo. Quando eu estava fazendo minha pesquisa sobre o Parque Tanguá de Curitiba, em um mesmo dia eu assisti ao jornal cedo, né, às 7 da manhã, e ao jornal ao meio-dia, na televisão. No primeiro passaram 2 reportagens sobre Curitiba. Numa delas, a reportagem tinha como fundo, o repórter falando uma notícia qualquer, mas tinha como fundo o Parque Tanguá, né, que era o meu objeto de estudo. Na outra reportagem, era o Jardim Botânico, que estava no fundo, para associar imediatamente a imagem a Curitiba. Então, acontece um reforço, e era um reforço dos parques, né, e dos elementos arquitetônicos dos parques, que acabam fazendo uma propaganda da cidade como sendo um local bonito, belo, aquele ponto de referência. Porque ele não estava numa rua super movimentada,
com as pessoas passando, os carros buzinando. Ele estava nesses parques tranquilamente. E a terceira reportagem do dia tinha ao fundo a Universidade Federal do Paraná, que ela foi escolhida pelos moradores de Curitiba como símbolo da cidade. Essa é uma forma de fazer uma propaganda que ela é subliminar, porque você está vendo uma notícia. A tendência das pessoas é pensarem que uma notícia é isenta. Muitas vezes ela não é. As revistas de turismo, elas têm matérias pagas. Quando você vê uma propaganda no jornal sobre algum destino turístico, você sabe que aquilo é uma propaganda e estão querendo te vender algo. Quando você vê uma reportagem assinada por um repórter, um jornalista, muitas vezes ela é paga, né? Ela é contratada para mostrar os benefícios de se visitar aquele local, para mostrar a imagem. E aí a gente tem merchandising também. Nós temos novelas, por exemplo, que elas fazem contratos, né? Tem países que fazem contratos para filmes e até para novelas. Então, as novelas que passam no Brasil, que mostram determinadas cidades, muitas vezes elas são um contrato daquele estado, né, ou daquela cidade com com o objetivo de divulgar, né, mas com a empresa, né, televisiva, para que a novela seja feita naquele local e divulgue os aspectos positivos daquele local. Então, a pessoa começa a ver todo dia, isso desperta curiosidade. Isso acaba gerando os lugares turísticos da moda, tirando aqueles clássicos que toda pessoa vai querer ir para a Itália, ou para Roma, ou para Paris, ou para Londres. Recentemente, teve os voos de balão, né, na Capadócia, que eles se tornaram um destino turístico da moda, porque tinha uma novela que enfatizava isso, que apareceu voos de balão. E aí eu fui ver porque alguns grupos de municípios vizinhos aqui de Foz fizeram pacotes ou se organizaram em grupo para ir para fazer esses voos. Então, isso perdura por um tempo, por 1, 2 anos. Logo depois, se vêm outras ações que a pessoa não sente que é uma propaganda. Porque uma coisa é você ver propaganda. A propaganda, ela quer te vender algo, então a pessoa sempre fica desconfiada. Outra situação é você ver uma reportagem no jornal que aparentemente é isenta, mas que no fundo não é, porque ela tem um contratante. Ela mostra realmente as coisas, mas ela também está fazendo uma propaganda, ela é subliminar. Então, a partir do momento em que aparecem só imagens bonitas de um determinado local na TV, é essa imagem que está vendendo. Você fica associando o local com aquela imagem, né? E isso desperta o interesse. Verbete, eu queria na página 8, na 4ª linha, de baixo para cima, você falasse um pouco dos festivais de inverno estudantis em cidades históricas. Porque Belo Horizonte, eu sou de Belo Horizonte, né, mas a gente tinha muito contato com Ouro Preto, né? E aí a gente vê que há um reforço negativo desse aspecto. Eu queria que você comentasse o que você percebeu e por que você colocou esse item aqui no verbete. Eu coloquei mesmo pensando em Ouro Preto e Antonina. São 2 cidades que têm características coloniais, apesar de Ouro Preto ser muito mais representativa e Antonina ser aqui no Paraná. Nós estivemos em Ouro Preto durante o aniversário de Ouro Preto e durante um festival estudantil. Então, o próprio processo ali da universidade estar em Ouro Preto e da possibilidade de ter mais pessoas, atividades artísticas e culturais, ela pode gerar um desafogo holopensênico num determinado momento. No caso de Antonina também, o festival de inverno, ele acontece, né, em julho, e os estudantes da Universidade Federal do Paraná vão para Antonina e fazem várias atividades de lazer e de cultura, com moradores, com turistas. Tem teatro, tem dança, vários tipos de manifestações artísticas na rua que permitem até um choque holopensênico com aquele ambiente mais parado, um contato diferenciado de energias e um foco um pouco mais diferenciado. É claro que, nesse caso, tirando as exacerbações que muitas vezes esses festivais estudantis trazem, porque muitas vezes o choque holopensênico ele é mais negativo quando os turistas eles
deixam um rastro bastante negativo por algazarras, desrespeito aos códigos de ética dos países, que geram uma contrapensenidade, ou mesmo as cidades. Então, as festas que vão até a madrugada, todo esse tipo de situação, ela é mais negativa. Agora, tem todo um aspecto que é positivo também, de atrações culturais diferenciadas na rua, em determinados ambientes. Eu não sei, pela sua experiência, Ana, o que você percebeu, né, de Ouro Preto, porque eu percebi mais essa diversidade de pessoas e esse holopensene estudantil um pouco mais arejado. Na verdade, lá tem esse lado que você comentou, que é exatamente isso, né? Tem uma coisa de atração de turista de outros países, né? Muito turista do Brasil mesmo, né? Então, isso de fato acontece. Mas tem um outro lado bastante complexo, que é da subversão do processo desses festivais, que é muito uso de droga, muita bebida. Isso tem o Festival de Inverno de Ouro Preto e também tem a Festa do 12, que é a Festa das Repúblicas, né, que é bastante famosa. E assim, os moradores da cidade ficam acuados dentro de casa ou saem da cidade, porque é uma distorção completa. E aí vale a pena fazer uma análise do ponto de vista multidimensional, né? Com essa coisa de beber demais, fumar maconha demais, droga, sexo e o ambiente, o holopensene extrafísico desse processo, né? Que aí é um reforço negativo. Então, o Ouro Preto fica numa balança assim, entre uma parte cultural que é positiva, de renovação, e uma parte negativa voltada para essa questão aí da subversão de bebida, sexo, drogas, que é muito alimentado pelos estudantes, né? Mas tem os dois lados, assim, é uma coisa que não tem uma definição, né? Tem que pesquisar mais. Posso? Então, na paradoxologia, na página 9, primeira linha, poderia explicar o paradoxo de a postura superficial do turista poder ser mais reurbanizador se comparada à atitude apaixonada perante o ambiente visitado? Esse foi um dos principais pontos que eu observei no início do verbete, até para a proposta do verbete, porque ela está na condição das pessoas que, de modo inconsciente, acabam contribuindo, né, de modo desapercebido, com a renovação dos ambientes, justamente por não serem engolidas por ele. Então, tem um exemplo aí da peregrinação religiosa, por exemplo, que ela é bastante emocional, ela é redutora do discernimento, até pelo próprio holopensene, né, da religião. E a pessoa que vai na peregrinação, ela já vai com aquele ato de fé apaixonado e ela já vai inteiramente envolvida com aquele aspecto. Aí ela só serve como um reforço. Existe aí, então, um sinergismo, que as energias da pessoa casam perfeitamente com o holopensene do local visitado. A finalidade, ela é uníssona, né? É exatamente aquilo que amplia muito mais aquele holopensene negativo, né? De redução de discernimento, de lucidez, de criticidade e, ao mesmo tempo, de emocionalismo. Então, a pessoa que às vezes vai num ambiente, ou visita até, por exemplo, uma igreja, em função da curiosidade pela arquitetura religiosa, ela fica um pouco mais isenta, porque seu foco está em pesquisa. É uma postura, às vezes, mais superficial, de não aprofundamento, mas que contribui mais do que aquele que está completamente envolvido com o ambiente. Tem uma pergunta aqui que é paradoxal também. Quer dizer, mexe com paradoxo. Ele pergunta, professora Silva, teria alguma hipótese sobre a destruição de estátuas milenares em museus do Iraque? O vandalismo é uma forma anticosmoética de reurbanizar? Você tem 1 minuto para responder. É bem paradoxal. É bem paradoxal. Não é paradoxal? Isso. É, porque a ação é anticosmoética. O efeito, tem que se pensar e se analisar, estudar esses efeitos extrafisicamente. Porque a ação anticosmoética, ela pode gerar um efeito cosmoético? O professor Walter, de vez em quando, ele fala que o assediador é o nosso maior estimulador ou seja, nosso melhor amigo.
Mas, assim, a gente não precisa, né? Será que não poderia ser de outro modo? Pois é isso que eu penso também. Eu acho que a gente não deve ficar aguardando aí, né? Vir necessidade de vir o ruim, a dor, para poder fazer a reformulação, né? Tem que fazer pelos acertos, é isso? Parabéns pelo seu verbete, a gente está aguardando próximos verbetes aí seus, tá certo? A gente agradece a todos vocês aqui presentes pelas perguntas, pelas energias. A gente agradece também a todos os teletertulianos pela participação aí online, pelas energias, pelas perguntas. E a gente sempre comenta que a importância da participação dos tertulianos e dos teletertulianos, porque são vocês, junto, né, os tertulianos e teletertulianos, junto com o verbetógrafo do dia, que movimentam aí o nosso debate. E nós temos tertúlias diariamente, de 12h30 a 12h30, então a gente conta com a presença de vocês, seja aqui presencial, seja virtual. E agora a gente passa para os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 23 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais e 15 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 5 recados. O Cleverson com CP1 em Foz do Iguaçu, Hermânia com 3º Congresso Internacional dos Intermissivistas, a Patrícia com imersão teática no Parasociograma, a Patrícia Alves com CP2 em Brasília e a Mercedes com o 2º Simpósio Internacional de Conscienciometrologia. Boa tarde a todos. O IPC, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, tem o prazer de convidar todos a participar do ECP1, que é a extensão em Conscienciologia e Projeciologia, que terá a temática Reciclagem Intraconsciencial e Pacificação Íntima, que acontecerá nos dias 17 a 19 de julho de 2015 no Hotel Mabu Interlúdio. Os professores serão Eliane Schianti e Valdirene Royer. Os temas do curso têm como objetivo técnicas para autoconscienciometria, qualificação do vínculo interassistencial, autodiagnóstico pelo estado vibracional e reprogramação do holopensene pessoal. Pré-requisitos são os cursos CIP, CPC, Assistenciologia ou Pacifismologia. Para informações pelo telefone, código 4521021448 ou pelo e-mail ecp1@iipc.org. Repetindo, telefone código 4521021448 ou pelo e-mail ecp1@iipc.org. Muito obrigado. Olá, boa tarde a todos. Eu estou aqui para convidar você para o 3º Congresso Internacional dos Intermissivistas, que vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu, nos dias 10, 11 e 12 de julho de 2015. Vai ser um congresso muito interessante. Vai ter uma parte prática relacionada às oficinas, onde várias especialidades vão estar trabalhando na questão da autopesquisa, por exemplo, a Conscius, a OIC, a Consecutivos e a Apex. E teremos também a parte teórica com as conferências. No domingo de manhã, teremos um campo holomnemônico intermissivo com o Epicom Alexandre Steiner. Venha participar desse congresso, você só tem a ganhar com isso. Se você quiser mais informações, ligue para o telefone 45 35 25 26 52, que é a recepção do CAEC, ou faça contato pelo site www.caec.org.br. Estamos esperando você. Boa tarde a todos. A Consecutivos convida para a imersão teática no Parasociograma. Este curso ele proporcionará ao participante um panorama das suas relações afetivas, inclusive qualificando os desafetos e os afetos. Haverá um momento para conhecimento técnico, né, do sociograma e depois a aplicação prática. Como esse tipo de atividade levanta muita demanda assistencial, haverá também um campo bioenergético. O curso acontecerá no sábado e domingo, 4 e 5 de julho, no Hotel Mabu Interludium. Os professores são Cristiane Ferraro, Michele Pontes e Pedro Fernandes. As inscrições podem ser feitas diretamente com a equipe da Consecutivos ou na recepção do CAEC. O telefone é 45 DDD
3525-2652. Obrigada. Boa tarde. Aproveitando a temática do verbete hoje, onde ficou muito clara a importância da reurbanização extrafísica, eu venho convidar você a participar do curso SCP-2, Extensão Conscienciologia e Projeciologia 2. Foi um curso desenhado pela Serenana Monja exatamente para ajudar nas reurbanizações extrafísicas. Então, você pode, de maneira voluntária, dar a sua participação. Lembrando do depoimento da Reinalda, a modificação que aconteceu em Torres depois que começaram a acontecer os SCP-2. Particularmente, nós teremos agora, em julho, o SCP-2 de Brasília, 24 a 26 de julho. E Brasília está precisando muito de reurbanização extra e intrafísica, é claro, né? Mas nós sabemos que o extrafísico promove uma modificação muito grande no intrafísico. Então, venha você também colaborar com o trabalho de reurbanização. Participe do SCP-2. Dia 24 a 26 de julho, em Brasília. Obrigado pela atenção. Boa tarde a todos. A CONSCIES convida a vocês ao segundo Simpósio Internacional de Conscienciometrologia, que será nos dias 4 e 5 de julho, no Auditório Discernimento. Primeiro, el día 3, tendremos de 15 a 20:30 una oficina de cosmoetos, profilaxia das autocorrupções. Sábado 4, comenzamos con una primera mesa de debate sobre cosmoeticologia. Segunda mesa de debate sobre paratecnologia. E a terceira mesa de debate sobre resinologia. Hay una cosa importante que quiero decir a todos aquellos que no moran aquí en Foz do Iguaçu. Y es que o simpósio será transmitido online. Faça a sua inscrição. Não perda este evento. En el site www.conscies.org.br. É imperdível. Esperamos todos vocês. Para amanhã, teremos o verbete Equilíbrio Dinâmico, especialidade Paratemáticologia, e a verbetógrafa Rosa Nader. Muito obrigado e boa tarde a todos.